vai passar para cá. Olha. Bem, durante todo aquele processo de contato, os indígenas sempre foram tratados pelo Estado, né, sem tanto cuidado. Então, eles estavam subjugados sempre às violências, exploração do trabalho, até porque essa sociedade que se formou, ela se formou em cima de desigualdade, né? A nossa sociedade é uma sociedade formada em cima de desigualdade de muito tempo, não é de agora não. Quando foi em 1908, o Brasil ele foi acusado formalmente, tá, de ter massacrado os índios no século XVI, num congresso de americanistas, e isso aconteceu em Viena. Depois disso, assim, a imagem do país, né, vocês ainda não fizeram nenhum tipo de reparação para essa sociedade que vocês, né, massacraram, etc. Até porque, se em 1991 tinha menos de 300 mil indígenas, eu não tenho o dado de quantos indígenas tinha aí nessa época, né? Em 1908, ou seja, no início do século XX, não sei, deve ser pouco, porque o Roberto da Mata, ele fez uma obra que foi na década de 70, em que ele decretava lá que os índios iriam acabar. Não sei se você lembra desse livro. Assim. E depois, quando os índios ressurgiram, aí ele fez um novo prefácio, né? Colocando que a obra dele era um espelho daquele momento, porque a política que o Brasil colocava em prática de extermínio das comunidades indígenas era de tal natureza que para eles ia acabar mesmo, naquele momento. E depois ele viu que não, até fez um prefácio de novo mostrando esse avanço que as comunidades indígenas tinham conseguido. Mas, de todo momento, o Nilo Peçanha, que era o presidente, ele resolveu criar instituiu, né, um departamento lá dentro de um ministério, que era o Ministério da Agricultura, que ele chamou de Serviço de Proteção aos Índios. Note bem o nome, Serviço de Proteção aos Índios, tá? Então, esse Serviço de Proteção aos Índios, ele oficialmente era para cuidar dos indígenas, mas, de fato, o que era o objetivo dessa instituição, né? Esses objetivos eles estão claros nos relatórios, isso não é coisa inventada, está tudo documentado, porque no relatório que eles faziam, eles colocavam lá as ações e o que exatamente eles tinham como objetivo nesse trabalho aí. Então, veja só, na realidade, o nome desse órgão era eles tinham um nome completão, sabe? É igual a LDB, né? Que você só chama LDB, né? Ele tinha um nome maiorzinho, que era assim, olha. Era Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. O que estava implícito aqui ou explícito nos documentos? Que eles queriam transformar o indígena num caboclo, né? Eles consideravam os indígenas atrasados e consideravam como crianças na realidade. Eles diziam assim, olha, nos documentos, são seres imbedes na infância social. Eles não têm condições de falar por si mesmos. Eles precisam que o Estado esteja ali tutelando eles, porque eles precisam atingir a maioridade. Essa maioridade seria se tornar um não índio, se tornar um nacional. Esse que era o objetivo desse serviço aí de proteção índia, essa instituição que foi criada. Bem, quem foi o primeiro comandante, assim, né, diretor do SPI? Foi o Marechal Rondon, tá? O Marechal Rondon, ele tem rua aqui, né? Em várias cidades daqui da região norte tem ruas com esse nome, né? O Marechal Rondon, ele tinha sido escolhido para liderar uma frente que eles fizeram para colocar postes com fios, que naquele tempo eles queriam integrar essa região norte aqui com o restante do país através de linhas telegráficas. Então, nessa missão que deram para ele teve contato com muitas populações indígenas
E ele tinha um lema, que ele dizia assim: eu prefiro morrer do que matar. Né? E ele, não estou romantizando não, estou falando o que está oficial lá, né? Pode não ter sido bem assim, já vimos que a história oficial é um pouco diferente do real, né? Mas então, chegou um momento que a missão do Marechal Rondon ficou meio sem sentido. Por quê? Porque no Brasil tinha chegado uma tecnologia de um telégrafo que não precisava ter o fio, né? E ele ficou meio que, né? Ele era um homem de prestígio, ficou meio sem ter o que fazer. Aí lotaram ele como diretor do SPI, até por causa dessa experiência que ele havia tido de contato com etnias, né? Nessa cruzada que ele fez aí, não, cruzada não, esse avanço que ele fez aí na mata para levar essa linha telegráfica. Bem, e aí então, veja, isso aqui está de modo oficial nos documentos do SPI, olha. Transformar progressivamente os índios brasileiros em caboclos, certo? E nesse momento aqui, eles eram tratados como imbé na infância social, e eles queriam moldá-los aos padrões não indígenas. Tá? Então essa era a missão do SPI. E evidentemente que nesse tipo de pressão que dava nos indígenas, a todo momento era ensinado para eles que era como se fosse errado ser índio, né? E trazia toda uma carga negativa, que eles precisavam mudar isso, mudar o comportamento, passar a gostar do trabalho, o trabalho em termos da nossa sociedade, né? Esse trabalho que, se você está com a barriga cheia, você continua trabalhando para adquirir riqueza, as coisas. Porque, veja só, quando o Gilberto Freire coloca lá que eles eram moleirões, mas veja só, gente, um trabalho forçado, eu acho que ninguém está disposto a trabalhar forçado, né? Então é difícil ter uma pessoa que gosta de ser escravo, né? Se o cara está sendo forçado a trabalhar, ele vai ter uma indisposição natural com aquilo, porque ele é forçado. De todo modo, a função era mais ou menos isso, era pegar o indígena pela mão, que ele está atrasado, e fazer um atalho para que ele se desenvolvesse igual os não índios. Isso daí estava claro nos documentos oficiais. Essa coisa dessa carga negativa, de que são preguiçosos, de que são rudes, que têm dificuldade para aprender, isso a gente vê até hoje no discurso de muita gente, não é? E eu queria descrever um pouco a nossa experiência que a gente está tendo na UFOPA, tá? Mas rapidamente. Veja, a gente tem recebido lá indígenas que estão vindo de uma comunidade Waiwai, que é bem distante. É tipo, não sei quantos dias de Oriximiná. 4 dias de Oriximiná. De Santarém. Mas é longe, eles têm de andar, não é muito fácil chegar lá. De modo que, quando eles vêm para cá, o forte deles não é a língua portuguesa. Eles são bem fortes no idioma Waiwai deles. Então, eles chegam aqui e têm de começar do zero, né? E muitos reprovam nas disciplinas e tal, porque é um desafio muito grande. Uma pessoa chegar e não é passado a mão, que aqui a professora Edna, não é passada a mão na cabeça deles, pelo contrário. O cara cai de pau mesmo, igual como qualquer outro aluno. E você imagina uma pessoa dessa, vindo de uma realidade como essa, sem dominar a língua portuguesa e conseguir se formar, como já aconteceu aqui? Será que esses estereótipos que criaram, que o indígena é burro, que é não sei o quê, não são só estereótipos? Porque quando acontece de eu ver, eu faço isso. Se eu ouvir alguém dizer isso, geralmente a pessoa fala, eu já ouvi, inclusive, professor dizer que esses índios não podiam estar na universidade. Quando eu ouço, sabe o que eu faço? Eu faço um desafio para a pessoa. Eu pergunto assim para a pessoa, você consegue me explicar qualquer assunto em outro idioma que não seja português? Se você conseguir me explicar,
Me explica agora aqui. Você sabe falar em holandês? Que é bem diferente do português, né? Você consegue me explicar alguma coisa em holandês? Em alemão? Você consegue explicar alguma coisa em inglês, que é um negócio que está no nosso dia a dia aqui? Se você conseguir me explicar agora. Sabe por que você não consegue explicar? Porque você é burro. Mas não é isso que você está usando? Porque ele não está se expressando bem em português, você diz que ele é burro, e você está se expressando na língua dele? Não. E ele é melhor do que você, porque ele se expressa na língua dele e ainda se expressa na nossa. Aí a pessoa, já aconteceu de eu dar esse choque numa pessoa. Por quê? Porque eu acho que a melhor forma é quando você se coloca no lugar do outro. Porque é esse que é o julgamento. Não é? Então, se você está vendo uma situação dessa, geralmente a pessoa não reflete. Eu vou passar um vídeo daqui a pouco aí, que tem um indígena que ele mora numa fronteira, ele fala espanhol, fala português, e ainda fala mais 3 idiomas das etnias que tem contato com eles ali. Esse tipo de coisa não é de gente burro, não é? É até o contrário, né? É porque a gente passou muitos anos ouvindo essa ladainha de que são seres primitivos, inferiores, burros, não sei o que, e etc, etc. E a gente vai só assimilando, absorvendo, e a gente não para refletir na realidade. Será que eles são assim mesmo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui uns videozinhos curtos que eu separei, para depois a gente retoma. E o índio é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal. Mas o índio, nós sabemos que ele é humano, mas tem um gênio quase de animal. É índia, né? Parece que não é gente, né? Mas na realidade é. O preconceito contra o índio é porque o índio ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem. Para muitas pessoas, quando se fala de um índio, é como se estivesse falando de um selvagem. O índio é preguiçoso. Eu acho ele preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso, o índio já nasce com preguiça. Não é verdade? Eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio. Eu acho que é mais inveja. O povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio. Uns dizem que ele é preguiçoso. Já é uma discriminação, né? Das piores que eu acho. Porque eles não entendem que como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o dele. Que é um homem assim, seminu, com um cocado na cabeça, fazendo essas coisas. Que eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, usam aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece, às vezes parece, entendeu? Mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio pra mim é ver aquele índio mesmo, falar com a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios assim, com aqueles pratos, não sei o que era, nos lábios. Isso pra mim é um índio de verdade. Irmã, jardim para de nesta pura água borta, Minas Gerais, Chartané, Minas Gerais, não toma conta, raham. Eu sou Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem em contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Que hoje, porque o índio, ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, o pessoal, principalmente do sul aqui, e
de todo o Brasil. Eu acho que o índio não pode, o índio está nascendo mato, em palavras, assim, não é verdade, né? Na região deles, nas ocas deles, né? Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Em produtos importados, antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso que eu acho que está acontecendo com o brasileiro. Os aqui são caboclos, eles votam. Faz tudo igual o branco, não é índio. Você acha que quando a pessoa sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho. Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Pensava que saber escrever, falar português, deixava de ser índio. O que a gente fomos? Fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser espanhol, vai ser não sei o que, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena ele vai ser índio, não. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio. Falar nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história. Pessoal, olha só. Todo mundo conhece essa imagem aí? Escocês, né? E essa vestimenta do escocês, o nome é kilt. Pra gente parece uma saia, não é? Mas veja só, vamos pegar um exemplo aqui, né? Eu ia até perguntar para o Arilton, mas disse que ele não estava dele. Vamos pegar aqui. Como é seu nome, amigo? O Vanderlei. Vanderlei, você é de onde? De Santarém. O Vanderlei é de Santarém. E numa suposição, o Vanderlei se muda para a Escócia. E ele vai morar lá. E ele passa a andar com esse tipo de vestimenta. A pergunta é, automaticamente o Vanderlei vai ser escocês? Não vai ser escocês. Por quê? Exato. Por quê? Porque o fato dele estar usando a roupa do escocês não faz ele deixar de ser um caboclo daqui de Santarém. Não é isso? O rapaz falou lá que o indígena agora já anda igual a gente, não é mais índio. E tem uma coisa que ele falou que é engraçada, já vota. Tipo, ele é brasileiro, né? Mas enfim, ele tipo, já anda igual a gente, já... Por causa do tempo eu não vou passar, mas tem um outro vídeo que o cara filma, uma carreata indígena no Mato Grosso. As índias, né? Não, um índio que eu vi. Olha que chão forte. Os índios aqui eu vou falar, aí ó. Olha o carro dos danados. Isso aqui começou agora, esse índio. Aqui já não é índio mais, né? Sim, eu sei que é indinho, né? Aquele homem casou com índio? E aí os caras estão tudo de S10, sabe? Uns carros grandes, né? E o cara diz, esse não é mais índio. Né? Porque sabe dirigir um carro ou tem um carro. Né? Porque a questão da identidade, as pessoas elas têm uma concepção assim muito rasa do que seja, né? Então, por exemplo, o cara está ali com uma roupa que nem o rapaz que falou ainda há pouco, porque esse documentário ele é bem longo. Eu assisti esse documentário, é esse que fala vários idiomas. Esse que estava se comunicando em português ali, o último que falou. Né? Então, não é porque o camarada está falando em português, está andando com uma roupa assim, que é mais típica da nossa sociedade, ele vai deixar de ser índio. Ou que tem um celular, ou que tem um notebook, ele vai deixar de ser índio. Veja só, vamos observar bem essas imagens aqui. Ó. Esse rapaz aqui, ó, ele está segurando o que, gente? Ele está usando, a mesma pessoa, essa e essa. O que ele está usando? Um MacBook, né?
Ele está usando uma coisa que muitos de nós nunca vai ter. Porque é 8 contos um desse, né? Então, veja só. Agora, no caso específico deste indígena aí, o nome dele é Almir Suruí, tá? No caso específico dele, nessa foto, é porque eu vi essa foto num site que desconstruía isso. Onde que isso é índio, não sei o quê. Eu resolvi pegar essa foto. Na realidade, os Suruí, eles fizeram um acordo com o Google, e o Google fornece para eles vários equipamentos tecnológicos, inclusive os Macs, né? Para que eles ajudem o Google a mapear o desmatamento que acontece naquela região lá deles. E aí eles recebem todo um aparato tecnológico para que eles possam dar informações em tempo real para o Google. Esse é o exemplo desse caso aí. Agora, eu trouxe ainda naquela temática de que indígena é rude, né? Eu trouxe 2 imagens aqui, ó. Esse daqui é o Gessen Paniwa e esse daqui é o Daniel Munduruku. O Gessen Paniwa é doutor, ele tem uma titulação que muita gente não vai conseguir chegar, é um indígena. O Daniel Munduruku está fazendo pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, né? É claro que eles são exceção, lógico, né? A maioria dos indígenas não vai chegar no nível de qualificação desse por uma série de razões. Assim como a maioria de nós, mesmo não índios, não vai chegar também. Mas eu estou trazendo esses exemplos para que a gente possa, de uma vez por todas, né, só varrer um pouco essa coisa construída e repassada de muito tempo, de que são pessoas que são desprovidas de inteligência. E não é verdade. Eles podem ter uma forma de interpretar a sociedade de modo diferente da nossa, eles podem ter uma cultura diversa da nossa, mas em termos de inteligência, eles são inteligentes sim. Essa construção de que os povos que habitavam essa região aqui, eles eram rudimentares, ela se deu mais, creio eu também, pela experiência que os espanhóis tiveram na Mesoamérica. O povo asteca fazia aquela correção do calendário que a gente faz aqui do ano bissexto, eles já faziam há muito tempo. O povo asteca tinha água encanada. Quando eu falo encanada, é só para você colocar na cabeça mais ou menos o que era. Mas na verdade eram aquedutos que levavam água para todos os moradores, eles tomavam banhos. Tomavam um banho, enquanto que na Europa o pessoal estava morrendo por falta de higiene. Não é? A outra coisa, aqui, a nossa cultura tem uma raiz que ela tem um veneno poderosíssimo, que é o ácido cianídrico. Quando ele não mata a pessoa, ele deixa ela doida, né? Afeta a sanidade. Mas essa raiz, ela é base da alimentação de 3/4 de toda a população do Brasil, por exemplo. E por que a gente não morre? Porque algum gênio conseguiu, de modo rudimentar, retirar esse veneno da mandioca. É a mandioca que eu estou falando, que é a base da nossa alimentação. E esse gênio era quem? Era um ocidental? Não, era um índio. Com forma rudimentar. E quem daqui já fez farinha sabe como é fazer farinha, né? Com uma tecnologia rudimentar, eles conseguiram retirar todo o veneno e você come a sua farinha, come o seu beiju, né? Seu pirão e está tudo bem. Ou seja, não existe esse negócio de esse daqui é uma inteligência superior, não são diferentes. Por exemplo, lá na Mesoamérica, onde é o México hoje, você tem pirâmides de cidades que foram construídas em 607 depois de Cristo, que estão lá intactas até hoje. O que significa isso? Que eles dominavam a engenharia.
dominavam o que a gente chama de engenharia aqui. Os caras construíam isso lá. Isso muito antes dos ocidentais chegarem para cá. Então, era muito importante, parece, para a vaidade deles, construir uma narrativa de que essas populações que eles encontraram aqui, elas eram de menor importância. Porque eles encontraram coisas muito ricas nessa colonização, em termos culturais mesmo. E aí eu queria, já estou me encaminhando, viu, promotora, para o final, por causa do horário, mas eu queria fazer algumas reflexões finais com vocês. Gente, a gente está ouvindo agora falas de que os indígenas têm de se transformar, a cultura deles tem de ser a cultura brasileira, como se existisse uma cultura brasileira única, uma coisa una. Olha, isso aqui é a cultura brasileira. E vamos ver se tem mesmo isso, né? Olha, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos japoneses, alemães, né? Os africanos que foram trazidos compulsório, né, compulsoriamente, os indígenas que moravam aqui, temos italianos, chineses, árabes, etc. Tem poloneses, não sei se eu coloquei, tem um grande contingente de pessoas que vieram de fora e que ficaram, inclusive, formaram comunidades para morar perto um do outro. E você não vê ninguém falando para ir num local desse e obrigar essas pessoas a abandonar a cultura delas. Você já ouviu alguém falar que vai numa colônia japonesa obrigá-los a mudar o que eles falam e acreditam? Ó, por exemplo, a mãe da professora Tiana não fala português até hoje. Ela me falou. Né? Quer dizer, existem outros povos no Brasil que estão aqui, mantêm as suas culturas, mantêm as suas formas de pensar, a sua linguagem, está todo mundo de boa convivendo com eles. Por que essa pressão tem de ser só em cima do indígena? Não faz muito sentido, não é? Vamos ver aqui. Falar rapidamente sobre isso. Uma das coisas fundamentais para o indígena é ele ter uma terra para ele morar, né? Porque ele tem uma ligação inegável, direta com a natureza. Então, para ele poder se reproduzir enquanto etnia, ele precisa de um território. Isso é lógico. Mas nós tivemos um pequeno baque aqui, ó, com o estabelecimento de um marco temporal feito pelo STF, em que ele diz que apenas quando for fazer a demarcação de terras indígenas, os indígenas têm de ter estado lá fisicamente nessa data aqui, ó, 5/10/88, que foi quando a nossa Constituição foi promulgada. E isso, por que isso traz alguma dificuldade? Porque você lembra lá que em 91, a quantidade de índios era 3 vezes menor do que hoje. Como é que esses indígenas iam estar fisicamente nas reservas para efeitos de demarcação na atualidade? Isso, evidentemente, que traz uma certa dificuldade para que eles possam ter as terras deles delimitadas. Porque para o indígena é essencial que ele tenha uma terra para ele trabalhar, morar e viver em harmonia com a natureza. Veja só, gente, essa imagem aqui eu peguei no Instituto Socioambiental, e tem um site, é muito interessante para quem gostar da temática. E isso daqui é uma terra indígena Yanomami. Essa foto ela é fantástica, porque ela mostra a diferença, né, do desenvolvimento. Ó, o desenvolvimento é esse em vermelho aqui, ó. E o atraso é o que está em verde, ó. Né? O atraso é esse aqui de verde e o desenvolvimento é o vermelho. O que é o que está em verde? É justamente a terra indígena Yanomami, não é? E olha aqui, uma foto aérea da casa onde eles moram. A moradia dele, o único local onde não está desmatado é onde eles moram. Aliás, que está desmatado, né? Tirado aqui para eles poderem
morar e circular por aí. O resto é mata. Conservação, porque eles precisam disso para eles se reproduzirem enquanto etnia. Né? E é isso que estão querendo tirar dele, numa concepção de que isso daqui, ó, é que é o correto. Né? Isso aqui, ó, devastação. O desenvolvimento para essa gente é isso. Né? Veja, finalizando agora de verdade, hein? Olha só, eu trouxe algumas imagens aqui. Depois que o slide ficou aqui, eu fiquei pensando que essa imagem é muito pequena, mas até quem está atrás consegue ver essa imagem bem aqui, ó. Todas essas imagens são da década de 80, tá? Aqui é o seguinte, era propaganda de cigarrinhos de chocolate. E as crianças que apareciam, tipo, fumando na propaganda desse chocolate, que ele era em forma de cigarro. Na realidade, é tipo como se fumar fosse um negócio legal, até a criança com cigarrinho. Vocês acham que uma propaganda dessa teria espaço hoje na nossa sociedade, com o esclarecimento que a gente tem dos efeitos do cigarro? Não, não é? Inclusive é proibido passar na TV propaganda de cigarro já, não é isso? Então, completamente absurdo isso aqui, isso década de 80. Baixando aqui, ó. Olha, você que é uma esposa, você se imagina num café da manhã, ó, você leva o café e você se ajoelha na cama para dar o café para o seu marido, não é? Olha só como que era, ó. Mas aí o cara tá lá de boa, né? Hoje, até os esposos olham isso como uma coisa absurda, não é? A nossa sociedade, ela foi construída em cima de um machismo fenomenal, né? Veja, essa daqui é interessante, porque é uma propaganda do Todd. Não foi no Brasil essa propaganda. Ela está em língua espanhola, mas veja só. Aqui tem um empate, ó. Por quê? Porque todos os dois são fortes, são duas crianças se socando. Um está dando um soco na cara do outro. Ó. E porque eles fazem o quê? Eles tomam Todd. Não é? Só coisa absurda, né? Vamos ver aqui, ó. O Matheus até saiu, eu perguntei para ele ontem. Quem daqui se imagina indo para uma festa com essa roupa, ó, dos homens? Ó. Olha, e isso já fez um sucesso, menino, né? E essa roupa aqui dessa mulher, ó. Não é? Tá? Você olha hoje e já acha esquisito, né? Talvez você não usasse hoje um negócio desse, né? Alguém lhe desse de presente, você ia deixar ali no armário, guardado, né? E essa daqui é a Xuxa, ó. Na década de 80, a Manchete tinha um programa chamado Clube da Criança. E a Xuxa usava essa roupa assim, ó, num negócio infantil. Vocês acham que hoje seria possível uma coisa dessa? Não. Não é? E sabe por que não? Por que todos vocês acharam essas imagens assim absurdas, né? Porque é natural do ser humano mudar de pensamento, mudar de visão, de concepção. Isso é uma coisa natural nossa. A gente vai avançando, o nosso pensamento vai se tornando mais complexo e a gente vai mudando, não é isso? E se isso funciona para a gente, por que a gente quer cobrar do indígena, que também é um ser humano, que ele esteja igualzinho quando chegaram aqui há 500 anos? Não é que não faz sentido? Porque índio, para muita gente, é o cara que é igualzinho quando o português chegou aqui. Que nem a menina falou, faz tá com um negocinho na cabeça, um prato na boca, umas coisas atravessadas aqui. Não é? Porque o que o indígena é, gente? Ele é um ser humano igual a gente. Então é natural que ele também mude. É evidente. Assim como a gente agora viu, ó, e isso aqui não faz muito tempo não. Isso aqui é coisa de 30 anos atrás. Ó. Tudo isso aqui tem só 30 anos. E pra gente já é um negócio, não é? Finalizando de verdade agora, último slide. Só vou falar o seguinte, gente,
a maioria das comunidades indígenas, principalmente aquelas que têm contato com a nossa sociedade não índia, elas são inseridas nessa nossa sociedade na pior parte da sociedade, que é a parte da pobreza, né? Vou dar um exemplo de onde eu estudei. Eles se deslocaram para lá quando a cidade era longe. Só que aconteceu que foi em Itaituba, que Itaituba teve aquele boom do ouro, né? Muita gente se mudou para lá e a cidade começou a crescer, crescer, crescer. Chegou na aldeia, passou da aldeia, cresceu e a aldeia indígena ficou dentro da cidade. Mas que bairro foi que ficou em contato com ele? Foi o bairro do centro? Não. Foi o bairro que tem mais gente pobre. Pobreza. Periferia. E isso traz junto uma série de outros problemas que vai fazer com que essas populações, principalmente essas que estão em contato direto com a nossa sociedade e no meio urbano, que elas vão reproduzir também os mesmos problemas que a nossa sociedade reproduz. Mas quando é com índio, rapaz, é porque era índio. Mas não vê o próprio rabo. Na verdade, esses problemas, eles existem porque eles são problemas da nossa sociedade, que estão sendo repassados para lá por conta do contato. Não é isso? Então, veja só. A grande questão, eu acho que a reflexão desse momento, pessoal, é essa. A minha proposta era tentar fazer um momento de reflexão para que a gente pudesse pensar essa questão indígena com um pouco mais de empatia, tá? Na medida do possível, se colocando no lugar do outro, para tentar compreender, porque a gente, como pessoas que trabalham no meio público, a gente, em qualquer momento, a gente pode ser chamado a mediar um conflito, a estar pensando, né, numa atividade, no caso que vocês são gestores, que possam trabalhar com essa temática e ter uma sensibilidade maior com isso, porque essas coisas, esse tipo de reflexão, infelizmente, ele não está acessível em todos os lugares. Então a gente precisa de um momento como esse, em específico, para a gente poder tirar um tempinho para pensar sobre isso. Tá? E a gente está pensando mesmo nessa coisa do curso de educação continuada. A Helenise conseguiu alguns materiais que trazem algumas ideias para que se trabalhe essas temáticas em sala de aula. E na próxima vez que nós do ICED estivermos com vocês, será a Helenise, e aí vai dar prosseguimento nisso com a questão do currículo e do PPP, tá bom? Então eu agradeço, essa que era a minha contribuição com vocês hoje, e vou passar a palavra aqui para a promotora. Obrigadão, tá? Olha só, eu quero crer que em 2019 não teremos só o Dia do Índio com a culminância no dia 19 e todo mundo pintadinho com uma peninha na cabeça. Posso crer nisso, né? Com tantos elementos que a gente tem aqui, que a gente viu aqui, trazidos pelo professor Walter, a gente teria até como criar uma disciplina só para tratar o ano inteiro, né? Mas não é essa a perspectiva. São esses conteúdos trazidos para dentro das nossas escolas. Professor Walter, eu fiquei pensando uma coisinha que eu queria provocar vocês na seguinte perspectiva. Eu senti que o professor Walter estava tentando nos convencer de que a gente precisa compreender isso aí, certo? Por mais que não faça parte da nossa realidade cotidiana, a gente precisa entender esse contexto. Eu vou mais além. Como é que nós, moradores da Amazônia, que temos na nossa vizinhança um sem número de etnias indígenas, não conseguimos compreender isso? Eu vou mais além. Não somos só nós que existimos aqui. Não somos só nós. Nós estamos cercados, literalmente cercados, de populações indígenas.
Que em outro lugar que não existe indígena, alguém ache isso estranho, ok. Mas nós aqui, população amazônica, ignorar referências dessas, e especialmente depois de ter uma legislação que nos coloca diante da realidade que isso precisa estar integrado nas nossas escolas, a gente não pode ignorar essa realidade. A gente, inclusive, nega as nossas próprias origens. Porque se a gente der o bracinho para coletar o sanguinho, talvez eu não seja tão branquinha quanto eu imagino. Talvez eu não seja tão amarelinha quanto eu imagino. Tão pretinha quanto eu imagino. Né? Vou mais além nessa provocação para dentro das escolas. Tá certo? Temos hoje esses parâmetros aqui, e aí a nossa turma aí da pedagogia, né, os nossos gestores, já tem bastante referências para discutir isso lá na sua escola. Como disse o professor Walter, na semana que vem, a professora Helenice vai estar conosco discutindo currículo escolar e projeto político-pedagógico. Nós combinamos com os secretários, mas aí a gente repete aqui com vocês, que todos os gestores teriam nas suas mãos, quando vierem a esse encontro, o PPP da sua escola e o currículo da sua escola. Todo mundo traga o seu para cá, porque a gente quer fazer um exercício junto com vocês, de poder fazer, a partir daquilo que eles vão refletir aqui com a gente consiga enxergar dentro do que já está construído na sua escola, tá certo? Então é muito, muito importante que você traga junto com toda a sua turma que vem para cá na outra semana, quem vem para cá, né? Que é a turma de Santarém e da URI, que vai estar aqui conosco, traga o seu PPP e o seu currículo. Na segunda-feira, nós vamos para Belterra, certo? Então, de manhã, a gente trabalha a questão da 10.639, nas mesmas perspectivas da gente ter esses elementos para não pensar que a gente vai dizer que implementou a 6.339 nas nossas escolas, porque dia 20 de novembro a gente vai fazer uma mega festa na nossa escola, certo? Não é por aí. Então, é na mesma perspectiva desses elementos. E, à tarde, a turma de Belterra, toda a galera lá com seu PPP e seu currículo escolar na mão. Porque a gente vai trabalhar isso e eles vão estar com a gente lá em Belterra. Na terça-feira, nós iremos para Mogi dos Campos. A mesma história. De manhã, 10.639, é o professor Marcelino Conte que vai estar com a gente. Quem veio aqui no dia do menino 23, já conheceu o professor Conte. É muito interessante a intervenção dele com relação à questão do movimento negro, da questão afro-brasileira. Ele é uma pessoa que tem muito domínio dessas temáticas aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, pela parte da manhã, a gente tem o professor Marcelino Conte e na parte da tarde, a professora Helenice também vai estar lá no Mujuí trabalhando essa temática com a gente. Tá ok? E 30 e 31 aqui em Santarém, para a turma de Santarém. Área Urbana e Planalto, dia 30, mais com a turma da URI. E no dia 1º, a turma dos Rios aqui com a gente. Um lembrete fundamental que o professor começou a falar e a gente não pode esquecer. O que a gente está conversando aqui não é para a escola indígena nem escola quilombola. Eu até ontem falei para os que estavam aqui, a gente poderia até dispensar essa turma, né? Que não é para a escola indígena nem para a escola quilombola, é para a escola da cidade, é para a escola do campo que não é indígena nem quilombola e que precisa estar preocupada com relação a essa questão. Certinho? Professor Walter, muito obrigada. Rapidamente, porque a gente pode deixar também para depois, mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Walter? Ficou alguma coisa assim meio nebulosa, que talvez merecesse com que a gente trouxesse esclarecimentos, até a professora Helenice, que vai estar na outra semana, que pudesse fazer alguma contribuição para vocês?
Alguém quer? Já quer ir embora, né? Tá certo, então. Então a gente fica combinado assim. Mais uma vez, muito obrigada à parceria do SED aqui conosco hoje. Hoje eu fiquei feliz, viu? Porque eu já estava apertando os secretários. Cadê o povo, gente, que não vem para cá? Mas muito obrigada pela presença de todos. E segunda-feira, Belterra, a gente vai estar lá. Tá ok? Vocês querem falar? Ah, vocês querem vir aqui. Então venham. Muito obrigada. Bom retorno para casa, para quem vai para Belterra, para Mojuí. E até a semana que vem. Obrigada. É bom ver vocês.